assim lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quem aqui quer a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus? Vou perguntar de novo, para te dar mais uma chance de responder essa pergunta, tá bom? Quem quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ah, tá, obrigada. Eu também quero. E eu andei pensando, quando me chamaram para pregar, para a gente conversar aqui sobre a palavra de Deus, sobre o que eu ia falar. E sabe, nos altos e baixos da vida, todo mundo passa por isso? Todo mundo tem alto e baixo na vida? Nos altos e baixos da vida, Deus vinha tratando no meu coração algumas coisas. E eu vinha pedindo para Deus: eu quero mais sentido na minha vida, eu quero mais propósito na minha vida, eu preciso do Senhor mais vivo na minha vida, e eu quero experimentar essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade que vem do Senhor. E eu vinha pedindo isso para Ele, e o Senhor falou comigo algumas coisas sobre renovação de entendimento, renovação da mente, transformação da mente. E eu falei assim, quando me chamaram para falar, eu falei: eu quero falar disso, eu quero falar das coisas que o Senhor já tem tratado no meu coração. Eu creio aqui que todos aqueles que se permitem ser moldados por Deus, se permitem seguir nesse caminho de Deus, vêm sofrendo essa transformação, né, de mente, que Ele já vem tratando no nosso coração, e isso não é diferente também comigo, Ele vem tratando. Então eu queria falar sobre isso hoje. E eu queria abrir mais um texto, que está lá em Êxodo 1, do 12 ao 14. Se você tiver com o celular, com a Bíblia, se você puder abrir, lá em Êxodo 1, do 12 ao 14. Tá todo mundo querendo ler aqui, né? Não estou vendo ninguém procurando. Então tá bom, vamos ler aqui. Lá em Êxodo 1, 12. Pode deixar aí. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Eu peguei esse trecho para a gente poder conversar a respeito de transformação da mente sobre um povo, uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento. Eu acredito que a maioria aqui já conheça. Se não leu na Bíblia, viu na TV ou viu uma historinha, né? Porque recentemente passou, não tão recentemente, mas passou uma novela sobre o povo egípcio, sobre os hebreus, né? Sendo libertados lá da escravidão, das pragas do Egito. Todo mundo conhece essa história ou alguém não conhece essa história? Quem não conhece essa história? Praticamente ninguém, né? Mas só para a gente dar uma exemplificada aqui sobre tudo o que aconteceu. O povo hebreu estava cativo, ele vinha crescendo, mas ele estava cativo, e o faraó pegou todo lá o povo hebreu e levou eles como escravos do povo dele. E precisava de uma pessoa para que trouxesse libertação para esse povo. E Deus levantou Moisés nesse tempo. E esse povo estava acostumado há anos e anos e anos viver num tempo de escravidão. Eles não sabiam o que era ser um povo liberto. Eles não sabiam o que era escolher o que eles queriam. Eles não podiam se permitir fazer as suas próprias vontades. Eles tinham que obedecer o povo. E isso foi gerando uma cultura para eles. Eles estavam acostumados a isso. Eles estavam adaptados a isso. Era a forma que eles aprenderam a viver. Eles cresceram como escravos e foram, um foi passando para o outro, um foi passando para o outro essa cultura, e era a única forma que eles sabiam viver, como escravos. E daí eu fiquei pensando assim: eles perderam algo. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui essa noite, estamos falando de novo sobre transformação da mente, né? Sobre a renovação da nossa mente, certo? A gente leu lá em Romanos 12, 2. E esse povo tinha perdido algo. Esse povo perdeu a identidade. Eles precisavam que Deus
renovasse a sua identidade. Voltasse e falasse assim, ó, quem são vocês? Da onde vocês vieram? Para onde vocês vão? Deus precisava que houvesse uma renovação da mentalidade deles para que a cultura que eles haviam crescido, a cultura que eles haviam aprendido mudasse. Eles precisavam de uma nova identidade. Deus precisava revelar para eles a identidade na qual eles eram de fato. E eles eram o povo de Deus, só que eles tinham esquecido isso. O que é ser povo de Deus? O que isso faz? Que diferença isso faz na minha vida? E Deus tratou isso no meu coração. A primeira coisa que Deus tratou isso no meu coração por esses tempos aí, Deus vem tratando a minha identidade. E vem falando comigo, e Ele me trouxe uma passagem que está lá em João 1,12, que diz assim, se você não quiser abrir, não precisa, mas está lá em João 1,12, que diz: mas a todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então eu fiquei pensando assim, eu aceitei a Cristo, eu acredito em Cristo, então eu sou filha de Deus. E que diferença isso faz? Tá, a gente já vem na igreja, a gente já ouve o suficiente que a gente é filho de Deus, a gente é filho de Deus, a gente é filho de Deus, mas isso me traz uma responsabilidade como filho de Deus na terra. E isso me traz uma identidade. Eu não sou mais uma qualquer. Eu não sou uma pessoa aleatória no mundo. Eu tenho um sentido, eu tenho um propósito. Eu sou filha de Deus, então eu sou filha de um rei. E o que esse rei quer aqui? O que ele pretende fazer aqui? E isso foi trazendo isso à minha cabeça. E se você puder abrir aí em Êxodo 3, 11 ao 12, por favor, que eu tinha já deixado lá separado. Isso, Êxodo 3, 11 ao 12. Diz assim, ó: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão o culto a Deus nesse monte. Volta no início desse versículo, por favor. Moisés, por exemplo. Isso aí. Próximo. Aí. Aqui Moisés, né, foi chamado ali por Deus para que ele levasse essa libertação ao povo, para que o povo recebesse essa nova identidade. E Deus convocou Moisés. E não sei se vocês já leram nessa passagem, Moisés começa a dar 1 milhão de desculpas. Por quê? Porque ele estava inseguro. Eu falo, mas eu vou fazer isso? Mas como que eu vou chegar no faraó e vou fazer tudo isso, vou falar tudo isso? Como? Eu não sou capaz. Você já se sentiu assim ou não? Já? Ele falou isso, eu não sou capaz, Deus. Aí eu fico imaginando, sabe? Eu dou uma viajada, mas eu fiquei pensando, mas Moisés, Deus apareceu ali numa sarça. Oi? Se ele aparecesse pra mim numa sarça, eu com certeza falaria, não, Deus está comigo. Mas ali Moisés começou a gaguejar, e como que eu vou fazer? Não tenho coragem. E aí Moisés começou a ver quem ele acreditava que ele era. A identidade que ele se colocou, que a vivência dele proporcionou a ele. Ele olhou para quem ele, pela perspectiva dele, pela visão dele para ele mesmo. Eu não sou capaz. Eu sou inseguro, eu vou começar a gaguejar, não vou saber falar, não vou ter autoridade. E aí, olha a resposta de Deus para ele. Eu estarei com você. Deus não pega e começa a passar toda uma informação. Olha, Moisés, você é seguro sim. Você vai ser capaz sim. Deus só responde uma coisa: eu estarei com você. Isso é suficiente. Isso é suficiente para você acreditar que você é capaz. Porque não está na nossa força. Não está na força do nosso braço. Está na força de Deus. E Deus, quando olha e vê essa resposta de Moisés, a convocação dele, Deus responde: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. E aí ele começa a falar: quando você tirar, pode passar, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Deus fala assim: eu estou com você e por isso já é suficiente, você já é seguro. Essa é a sua identidade, eu estou com você, essa é a sua nova identidade. Então não interessa se você nasceu com medo, com fracassos, achando que você é um Zé Ninguém. Deus é com você e isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Essa é a sua nova identidade. Essa é a nossa nova identidade. Deus já é com você. Isso já é suficiente. Eu li um
uma frase num livro esses dias, eu queria que colocasse aí também, por favor. Se é verdade que a importância de algo, deixa eu ver se eu posso fazer. Se é verdade que a importância de algo é medida pelo preço que se paga, então precisamos repensar o nosso preço. Sabe por quê? Quando a gente paga algo muito caro, a gente pensa o quê? Isso tem valor, certo? Isso é bom, isso tem valor, paguei um preço muito alto. Qual o preço que foi pago por nós? Significa o quê? Que eu tenho valor, que eu sou importante demais, porque o meu preço foi de morte. Alguém precisou morrer para que eu tivesse vida. Essa é sua identidade, você tem valor, você é importante. Não interessa se você nasceu do acaso, se não era para você ter nascido, se foi um acidente do seu pai e da sua mãe, se seu pai e sua mãe são separados e você não sabe de repente nem onde está seu pai ou a sua mãe, você foi criado só por um. Não interessa se você não foi desejado. Você não é obra do acaso. Deus estava te esperando já e Deus está te dando uma identidade. Se você ainda não assumiu ela, é hora de hoje você começar a assumir uma nova identidade. Você é filho ou filha de um rei e ele te dá autoridade nessa terra para fazer a obra dele. E se você é inseguro, se você tem medo, se você acha que você não é capaz de ir adiante, Deus fala para você: eu estou com você. Isso já é suficiente. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração, que a gente precisa começar a mudar também a nossa mentalidade a respeito disso, é que Deus morreu na cruz para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E muitas vezes, quando a gente fala sobre cruz, sobre Jesus, a gente pensa, a primeira coisa é salvação, certo? Ou errado? Sobre salvação. Isso é uma bênção, a gente quer falar do Evangelho para outras pessoas, a gente quer pregar para outras pessoas e a gente quer levar a salvação, a gente quer levar as pessoas para a igreja, certo? E isso é bom, mas aí está um pequeno equívoco de que Deus morreu para trazer salvação, mas para quê? Para quê? Para que Ele quer nos salvar? Quer nos salvar para que a gente não vá para o inferno, certo? Mas existe uma coisa que aconteceu logo depois que Jesus morreu na cruz, sabe o que foi? O véu rasgou do templo. E quando o véu rasga, isso mostra que a gente já tem livre acesso a Ele. E que o propósito dele principal, desde lá do Jardim do Éden, que é que tenhamos relacionamento com Ele. Ele queria se relacionar, Ele não salva a gente só para tirar a gente do inferno. Entendeu? Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. Já conheceu alguém que quer conversar? A pessoa fica perto de você, a pessoa quer conversar com você, ela te liga, ela te manda mensagem, certo? A pessoa quer estar perto. E Ele é isso, Ele quer estar perto, Ele quer participar dos seus problemas, Ele quer participar das suas alegrias, Ele quer participar das suas conquistas, participar das suas decepções. Ele quer mostrar que Ele está com você, porque a gente, no nosso braço, não tem força. E Ele sabe que uma vida junto com Ele, independente do que você esteja passando, independente do que eu esteja passando, uma vida junto com Ele nos traz a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Quando eu estou com Ele, é isso que acontece. Isso é relacionamento. Eu só vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando eu estiver com Ele. Fora dele, eu não aguento. Eu não aguento ressentimento, eu não aguento mágoa, eu não aguento ansiedade, eu não aguento a frustração, eu não aguento a depressão, eu não aguento. Você aguenta? Você acredita na força do seu braço? Você aguenta isso? Responde pra você. Eu não aguento. Então quando a gente está com Ele, a gente vai passar por situações. Mas é intimidade. E quando a gente está num relacionamento, já percebeu com um amigo, quando está com você está envolvido num relacionamento de amizade, a pessoa ela te levanta quando você não consegue caminhar, ela te põe pra cima, ela te lembra de quem você é, ela fala, não, calma, vai passar, vai ficar tudo bem, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Isso é relacionamento com Deus. É você acordar de manhã e falar com Ele. É você passar seu dia e falar, Deus, eu não senti sua presença hoje, mas eu tô com saudade. Eu quero um pouquinho mais. Eu vim me perguntando isso. E eu vim me perguntando
quanto tempo eu não senti a presença de Deus, sabe? Que é muito triste uma vida para um cristão viver de religiosidade. É muito triste para a vida de um cristão viver vindo aos cultos, senta num banco, ora, participa de um culto por rotina, ainda se auto-engana porque fala, eu estou bem, tá tudo certo, eu não roubo, eu não mato, eu falo de Deus, eu convido para ir na igreja, mas não é só isso, precisa existir vida, precisa existir prazer, há prazer na presença dele, e se a gente se esqueceu disso, está na hora da gente lembrar, está na hora da gente lembrar. Existe algo dentro da igreja que muitas vezes eu ouvi, e Deus tem tratado comigo isso nesses dias também, a respeito de que nós muitas vezes engordamos, somos crentes gordos, né? Porque a gente fica na igreja só recebendo, e não vai pra fora, e não fala de Deus para outras pessoas. Eu até compartilhei isso esses dias no GP, que Deus falou na célula, que Deus falou isso comigo. A gente acha que a gente fica nessa angústia de que, eu só estou engordando, eu só estou recebendo. E deixa eu te falar uma coisa, no Brasil hoje, a gente é em torno de 60 milhões de evangélicos. Aí eu fico pensando assim, se a gente é 60 milhões de evangélicos em torno disso, e a gente é crente gordo, que diferença que a gente está fazendo? Né? E lá, eu queria de novo voltar lá para Êxodo 1, 12 e 13, volta lá. A gente leu agora. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Pode parar aí. Pode voltar lá. Aqui está falando quando o povo de Israel foi levado cativo por Faraó. Eles estavam numerosos e o povo egípcio temia o povo israelita. Eles já temiam eles. Mas sabe o que acontece? O povo israelita tomou a identidade de escravo e por mais numerosos que eles fossem, eles não tinham forças para combater Faraó e o seu povo. E eu fico pensando que a igreja evangélica tem crescido em número, mas não tem tido força para combater o que a gente precisa combater nesse mundo, o mal, né? Tô errado ou tô certo? A gente vem crescendo, mas a gente não tem tido força, assim como o povo israelita naquela época. Eles já vinham crescendo, mas eles não sabiam quem eles eram, eles estavam perdidos, e eles foram levados cativos por falta de entendimento sobre quem eles eram, o poder que eles tinham, o Deus que eles tinham, o Deus que eles serviam. Eles se esqueceram. E nós? Será que eu e você não temos esquecido de quem é o nosso Deus e do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer? A gente tem crescido em quantidade, mas e a nossa qualidade como cristão? A gente precisa sim ser crente gordo e cheio da presença de Deus e vir nos cultos e participar em tudo que você puder, célula, reunião, escola bíblica, tudo. Todos os cultos que você puder vir. Se você tem sede, vem. Que é bom buscar, é bom, é prazeroso e é bom. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não precisa se esforçar para falar de Deus na sua escola, no seu trabalho. Você não precisa se esforçar de Deus para isso. E essa nossa mentalidade de que ficar cheio, mas eu não estou fazendo obra, eu não estou em ministério nenhum. E daí? Você estuda? Você trabalha? Você tem uma família? Você conhece pessoas que não são convertidas? Não precisa ficar convidando para vir na igreja. O que você precisa fazer é falar assim, você está com algum problema? Eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Se você começar a andar junto com essa pessoa, a levar o reino de Deus para essa pessoa, é consequência, ela vai querer saber onde está a fonte daquilo que você tem levado para ela. Onde está a fonte? Agora, o que a gente faz, a gente tem uma cabeça muito religiosa. A gente está na cabeça, eu preciso levar salvação, eu preciso evangelizar e eu preciso levar para a igreja. Não precisa, o que você precisa levar é Jesus. O que você precisa levar é vida, é salvação, é libertação. Você precisa da ousadia do Espírito Santo para sentar com alguém no meio da rua, no meio de um shopping e orar por essa pessoa. É disso que nós precisamos. Ousadia do Espírito Santo. E o resto é consequência. Ela vai vir para a igreja. Mas nós ficamos tão encucados em levar pessoas para a igreja, em fazer a obra, sabe? Estratégia.
que a gente esquece que o Espírito Santo precisa agir. Quem faz a estratégia é ele, a gente é instrumento, a gente é vaso, a gente só vai levar, a gente só vai ser usado. Quem vai fazer é ele, a estratégia é dele. Então isso é um tipo de mentalidade que nós precisamos mudar. Busque o Espírito Santo de toda forma que você pode, se encha de toda maneira que você puder, vai em quantos cultos você quiser ir, faça o que tiver que fazer, mas seja cheio do Espírito Santo, e o resto é consequência. Amém? Tá muito duro? Tá muito difícil ouvir isso tudo? Então amém. A última coisa que Deus falou no meu coração sobre mudança de mentalidade é: viver com Deus é viver no sobrenatural. Algo que nós temos esquecido é que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Deus é sobrenatural. Deus cura sim. Deus faz milagres sim. Deus profetiza sim. Estamos tão cansados de tanta besteira, de tantas mentiras, que nós calamos a voz de Deus. Mas Deus fala. O que nós precisamos? Sabedoria. Sabedoria para saber o que é de Deus e o que não é. Discernimento. Aquele povo que era cativo, eles eram escravos. E eles esqueceram do poder do Deus que eles tinham. Eles esqueceram. Eles apagaram. E quando eles precisaram aprender a caminhar novamente em liberdade, Deus levou identidade, que nós falamos. E Deus levou para eles que eles precisavam ter intimidade. Lá no deserto, Deus ensinou a construir o templo, o tabernáculo, e de lá eles iam começar a aprender a ter intimidade com Deus. Como se achegar a Deus, como sentir a presença de Deus, como estar próximo de Deus. E aprenderam a terceira coisa, a viver sobrenaturalmente. Deus mandava o pão. É normal o pão cair do céu? Eu nunca vi. Deus mandava o pão. Deus, no frio, mandava a coluna de fogo. No calor, no deserto, mandava a nuvem. Isso é sobrenatural. Quando você vai ver a coluna de fogo, brotou uma coluna de fogo para me aquecer. Não acontece. E você sabe, isso aconteceu no Antigo Testamento, legal. Ouvimos histórias incríveis no Antigo Testamento. Ouvimos Daniel com os leões, Davi e Golias. E a gente ouve histórias miraculosas. Você fala, Deus fazia, mas era lá atrás. Não. Jesus operava milagres. Jesus operava maravilhas. Jesus curava. E Paulo, nas cartas de Coríntios, se eu não me engano, Romanos, fala sobre dons. Nós temos dons e nós não temos exercitado dons. Sabe por quê? Porque dons vêm com busca, dons vêm com intimidade, dons vêm quando você sabe a sua identidade. E nós não temos buscado os dons do Espírito, mas o nosso Deus é sobrenatural. E aí o que acontece? A gente quer uma cura, a gente quer um milagre, mas a gente não quer buscar. A gente vive numa sociedade onde ela é imediatista, onde a gente quer as coisas para ontem, porque a gente não tem paciência para esperar, mas a gente não tem paciência de busca. A gente não tem paciência para cultivar um relacionamento com Deus. Se muitas vezes a gente nem com o nosso próximo consegue cultivar um relacionamento, a gente conversa por WhatsApp e já é o suficiente. Se parar para ficar falando muito, você fala, tá falando muito. Como? Se eu não consigo me relacionar com o meu próximo, eu vou conseguir me relacionar com Deus? A gente precisa aprender que no mundo onde a impaciência, a ansiedade, o imediatismo estão imperando, nós precisamos aprender a cultivar relacionamentos sinceros, verdadeiros. Precisamos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Qual que é o versículo que a gente leu? Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação. Desculpa, já me embaralhei. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Qual cultura você tem vivido? A daqui ou a de lá? Qual a sua identidade? Qual o seu grau de intimidade com Deus? Você tem vivido o sobrenatural de Deus na sua vida?
Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar hoje pra gente. E eu queria que você fechasse os seus olhos, você se colocasse diante de Deus de uma forma muito sincera essa noite. Feche os seus olhos, fica você